aqui no Teams. E o celular também, se puderem botar no silencioso. Mais uma live aqui no canal da Fijan Senai no YouTube. Meu nome é Bernardo Paulo, analista de educação. Vou fazer a mediação da live de hoje, que fala sobre gestão de frotas, um trabalho multidisciplinar entre algumas áreas aí do conhecimento, e a gente vai trazer um enfoque hoje totalmente voltado para a área da logística e para mecânica automotiva. Então, fica ligado aqui com a gente. Nós temos 3 convidados muito especiais que vão falar conosco hoje sobre esse tema. Mas antes da gente começar, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar a notificação para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente produz aqui no nosso YouTube. Aqui do lado, a gente tem 2 QR Codes, um QR Code para vocês responderem a pesquisa que a gente sempre pede para vocês, rapidinho, 2 perguntinhas só. E também outro QR Code de 2 e-books que vão falar sobre as áreas técnicas que nós estamos abordando aqui hoje, que são a área da logística e a área da mecânica automotiva. Tá bom? Temos 3 convidados, como eu havia falado antes. Vitor, instrutor da nossa unidade de antenagem. Tudo bom, Vitor? Tudo bom, Bernardo? Boa noite a todos da mesa, boa noite. A gente vai apresentando os participantes ao decorrer da live e eu vou deixar o Vitor aqui, a gente tem uns minutinhos aí pela frente, né, uns 40, 50 minutos. Vocês que estão assistindo, como sempre, fiquem bem à vontade para perguntar, para contribuir, que a gente vai trazendo essas dúvidas no decorrer da live, conforme elas forem surgindo e forem se encaixando nos temas que a gente está tratando aqui. Tá bom? Então, Vitor, vou deixar você com a palavra, fica à vontade. Tá, ok. Boa noite a todos, mais uma vez. Obrigado, Bernardo. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de gestão de frota, com 2 convidados que estão aí, que vão daqui a pouco se apresentar. A gestão de frota, para a gente, da logística, ela é de fundamental importância, que fala de todos os veículos que estão trabalhando em nossa operação. Então, quando a gente consegue fazer essa gestão através de uma centralização, através de uma manutenção, através de rotas percorridas, a gente consegue desenvolver melhor e até saber como estão nossos custos dentro da operação logística. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós acabamos mensurando 4 tipos de custos que estão dentro da nossa operação. Existe outro, mas eu vou falar os 4 principais, que é o custo de armazenagem, custo de estoque, custo de processamento de pedidos e custo com transporte. Dentro desses 4 custos, o custo de transporte, ele eleva esse custo para quase 60%. Então, se eu não tiver uma manutenção correta dos meus veículos,
eu vou estar tendo um gargalo na minha operação devido ao alto custo que eu tenho na gestão de transporte. Pensando nisso, hoje o nosso papo, eu trouxe alguns custos que a gente faz, nós fazemos essa mensuração que está intimamente ligado com o custo de transporte, que é a remuneração manual, mensal de capital, é o salário do motorista, é o salário da oficina, é a reposição desse veículo na operação, é a reposição do equipamento, o licenciamento anual, o seguro de veículo, o seguro de equipamento e o seguro de responsabilidade civil. Então, quando eu falo de gestão, eu preciso entender como funciona todos esses custos nessa gestão de frota para eu conseguir mensurar onde que está o gargalo nos 60% que eu tenho nessa minha gestão. Como nós vimos anteriormente, que eu acabei de falar, de todos os custos logísticos, 60% é só custo de transporte. Então, é fundamental eu ter uma frota em equilíbrio, eu ter uma frota que sempre sofra suas manutenções periódicas, para a gente conseguir fazer o que é o mais importante nesse processo, que é as coletas e as entregas, atendendo assim nossos clientes, que é o foco final de nossa operação e é o foco final da logística. A logística sempre vai trabalhar com esse atendimento, tentando satisfazer da melhor forma possível as entregas e as coletas no tempo certo, no momento certo, com os melhores equipamentos dentro daquela sua área de atuação, Bernardo. E, Vitor, eu queria saber de você quais são os elementos básicos assim, da logística dentro dessa perspectiva da gestão de frotas. Assim, a pessoa que está se formando, está fazendo um curso de logística, ou aqueles que não estão fazendo e querem ingressar nessa área, o que elas vão, quando elas entrarem no curso, o que elas vão se deparar, ou quando elas saírem do curso e forem para o mercado atuar especificamente nesse setor? O que elas vão se deparar? Quais são as principais bases aí de atuação nessa parte focada na gestão de frotas? Nos nossos cursos de logística, hoje nós temos uma cadeira chamada Custos Logísticos. Essa cadeira de custo logístico, ela vai dar todo esse embasamento para esse profissional saber localizar esses custos. Ainda temos também outra unidade curricular que vai demonstrar para ele quais são os modais existentes e dentro desses modais quais são os veículos existentes para você fazer essa operação. Então você tem duas cadeiras que você vai desenvolvendo dentro do curso, uma baseada no tipo de veículos e a outra baseada em custos nessa operação. Então ele sai com esse embasamento e hoje ele consegue visualizar essa gestão de frota, visualizar essa manutenção que tanto é importante para o curso de logística. Então você considera que a parte mais importante é essa de custos, de você saber administrar o custo? Eu considero fundamental você saber administrar o custo, senão o gargalo vai estar aí e você vai perder 60% do tudo que você gasta na sua operação está ali no custo de logístico e principalmente no transporte. Então, se você não tiver uma manutenção bem alinhada com a sua operação, você pode estar tendo um grande gargalo. Então, eu acho fundamental o aluno ele aprender essa área de custo que nós tão bem estamos fundamentados nos nossos cursos. Excelente. Acho que os custos eles são fundamentais para a área, né? Porque a gente pode ir do céu ao inferno se não souber administrar os custos. Mas queria saber também de você da parte de gestão de pessoas, porque se a gente está falando de hoje, que a gente tem em termos de tecnologia de automóveis, de carros, de caminhões, enfim, são transportes, são modais que precisam de uma pessoa conduzindo. Né? Então, assim, a gente vai precisar também de uma outra gerindo essas pessoas. Fala um pouquinho para a gente sobre o papel de gestão de pessoas e a gestão de pessoas que esse profissional ele também tem que ter. Tá, vamos lá. Vou falar isso dentro da perspectiva dos nossos cursos que nós temos hoje dentro da instituição. Então, nós temos ali, falando do modo introdutório, que ele vai aprender essa parte de gestão de pessoas, ele vai aprender cidadania e ética,
ele vai aprender a diferença entre líder e liderado, entre gestor e chefe. Ele vai desenvolver essas capacidades todas dentro do curso, Bernardo, e ele vai entender como se posicionar como líder, como se posicionar como liderado. Isso tudo a gente desenvolve essas capacidades e essas competências dentro do curso para ele poder entender que não adianta nada ele saber de custos e ele não saber como lidar com pessoas. A gente está o tempo todo lidando com pessoas e se a gente não tiver essas cadeiras dentro do nosso curso para ensinar ele qual é a diferença de líder, de chefe, de liderado, cidadania, ensinar ele ética, ensinar ele a parte de regionalidades, tendências regionais, isso tudo é importante para ele. A gente consegue fazer esse filtro com ele e mostrar para ele quais são as tendências do mercado também. A gente tem a parte de tecnologia que você falou aí, temos 4 softwares dentro do nosso curso, softwares que hoje estão ligados às mais altas empresas usam no mercado, e no nosso curso nós temos 4 softwares que vai ensinar ele também a lidar com essa tecnologia. Então, a gestão de pessoas, ele vai lidar muito com ética, com cidadania, diferenças, ele vai lidar com isso tudo, e na parte de sistemas, ele hoje vai lidar com os melhores que nós temos, que é ERP, WMS, de 2 maneiras diferentes, WMS para armazém e WMS para porto. Então, ele vai ter todo esse conjunto de habilidades desenvolvido dentro do curso. Você falou desses softwares, né, o WMS, o ERP. Eu queria saber mais especificamente de que maneira eles estão dentro da área de gestão de frotas. Como a gente usa esses softwares na gestão de frotas? Eles fazem o controle dos carros, o controle, de repente, de combustível, a parte de manutenção também. Existe alguma coisa relativa a esses quesitos dentro desses softwares? Você pode explicar um pouquinho para a gente? O ERP ele é um software de gestão, que ele vai te dar várias informações financeiras, informações pessoais, vai te dar uma série de informações para você tomar decisão. O WMS já é um software que você usa dentro do armazém, tá? É um software de armazenagem, mas também ele vai te dar todo o posicionamento. A gente tem outros softwares, a gente tem software de roteirização que vai te dar essa parte de manutenção. Tem o TMS, que é na parte de transporte, que ele vai te dar essa informação também. Mas, infelizmente, hoje o TMS, ele é um dos únicos softwares que a gente está tentando até com várias empresas essas parcerias, mas que ele ainda não tem uma parte educacional. Esse é o software principal para você conseguir fazer até essa gestão melhor. Mas hoje o mercado ele não trabalha com esse TMS na parte de transporte, tem esse TMS educacional. Então, o que tem de parte educacional hoje no mercado são os ERPs, o WMS, que é o WMS que eu te falei, de armazenagem, que ele serve para esses armazéns corriqueiros, e a parte de importação, que eu acho fundamental também, que nós temos um WMS que cuida só da parte de importação e exportação. Pena que o TMS a gente ainda não tem, porque não existe no mercado o TMS, que seria o fundamental para essa área de transporte, que a gente ainda não tem o educacional em nenhuma parte do país lançado ainda. Entendi. Você falou dos softwares e eu fiquei pensando aqui, porque no canal a gente vem falando ao longo das segundas muito da indústria 4.0 aplicada, né? Os processos de automação, a gente falou na live passada que tivemos com o Sérgio Matos sobre a parte da mecânica, da eletromecânica, dando suporte para a indústria 4.0, e ela está presente de alguma forma na gestão de frotas? Bernardo, hoje eu estava lendo até uma reportagem sobre veículos autônomos, caminhões, que vai ajudar muito essa parte de logística na autonomia. E quando eu falo da indústria 4.0, na sexta-feira eu estava conversando até sobre isso no Mundo Senai. Existe um novo modal que já está em estudo, e um novo modal que já estão se falando, que é o infoviário, tá? Existem vários estudos no mercado sobre esse modal, que ele é feito através da tecnologia, através desses sistemas, desses softwares. Então, essa troca de informação entre empresa
que você hoje não precisa o vendedor ou o comprador se deslocar, ele faz essa transação por meio de sistema, isso já sendo tratado como um modal infoviário. E o Senai ele já está diante desse mercado quando a gente oferece esses softwares, que é justamente o software que faz essa ligação entre essas empresas. Então, além desses softwares que nós estamos falando, nós também temos vários outros sistemas, várias outras tecnologias que são usadas na logística, RFID, que nós temos também em nossas escolas, que hoje já está contemplando essa indústria 4.0 e esse novo modal que estão chamando do infoviário. Legal, Vitor. Bom ver a presença da tecnologia tomando forma também na parte de gestão de frota. Queria ver com você, também te perguntar, sobre a manutenção, né? Se a gente está falando sobre máquinas, de alguma forma, há necessidade de termos um processo aí de manutenção. Eu queria te perguntar de que forma isso acontece, qual o planejamento para essa manutenção, o que é indicado, uma manutenção mais preditiva, uma manutenção corretiva. Explica um pouquinho para a gente essas diferenças, como a pessoa que está lidando com a gestão de frotas ela tem que ficar atenta a essas questões. Assim, hoje o mercado, ele tem vários sistemas, depende do tamanho da empresa, tem empresa que faz por planilha, tem empresa que vai fazer por sistemas, ele faz essa relação de manutenção seguindo até os manuais dos veículos que ele usa, tá? Hoje, o indicado para qualquer organização é a manutenção preventiva, você vai prever. A manutenção corretiva é só quando o carro estoura e a pessoa vai lá e conserta e vai ser muito mais caro. Então, se tem planilhas, se tem sistemas, seguindo sempre o manual do veículo, seguindo sempre as características de cada veículo, seguindo, exemplo, o peso, seguindo o peso correto que ele pode carregar, tipo de pneu que ele pode usar, balanceamento entre esses eixos que ele tem que ter. Isso tudo vai preservando esse caminhão e dentro disso, você fazendo essa manutenção preventiva, você consegue ter o tempo de durabilidade maior desse veículo. Sabemos que contabilmente o veículo ele tem um tempo de duração, mas ele roda muito mais. Mas então quando você consegue fazer essa manutenção preventiva, você consegue fazer que esse veículo tenha uma duração de vida muito maior. Tirando a parte contábil, lógico que na contabilidade o tempo é diferente. Tá ótimo, acho que quem vai trabalhar nessa área precisa realmente ficar muito atento, porque são máquinas que a gente está lidando e como toda boa máquina a gente tem que prestar muita atenção, ser muito detalhista e ter um controle grande para que as máquinas não deixem os humanos nas mãos, né? E que elas falhem, que possam até colocar as pessoas em risco. Obrigado, Vitor, aí pela sua participação. Obrigado você. Agora eu queria chamar o nosso amigo Pablo Vilaça, que vai falar também dessa parte de gestão de frotas, só que numa perspectiva da manutenção, mais focado na manutenção automotiva. Então, Pablo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos assistem. É muito bom a gente estar aqui hoje, né, compartilhando um pouco de conhecimento, né, com nossos espectadores aí do canal Firjan Senai. Boa noite, William, que também daqui a pouco vai falar um pouquinho conosco da perspectiva da empresa, né? Então, Bernardo, eu estava ouvindo o Vitor falar, né, sobre a gestão de frota, né? E assim, a manutenção automotiva, ela tem tudo a ver, né, com a logística e principalmente com a gestão de qualquer frota, em qualquer tamanho que seja e para qualquer tipo de veículo, né? Tem muito a ver, muito impactante, né, nesse tipo de transporte, principalmente no Brasil, onde a maior, vamos dizer assim, fatia
do transporte nacional terrestre, né, rodoviário, né? Uhum. Eu queria te perguntar, Pablo, qual é, assim, a pergunta que eu fiz para o Vitor, eu queria ver se a gente consegue aplicar também na mecânica automotiva. Quais são aí os grandes pilares da mecânica automotiva? O que a gente precisa ter muita atenção quando a gente está falando dessa temática? Bom, assim, primeiro eu queria destacar, Bernardo, eu acho importante para quem está nos assistindo, que a manutenção, existem vários tipos de manutenção, né? Você até chegou a falar, e o Vitor também, manutenção, as três principais, manutenção preventiva, corretiva e preditiva, né? Onde ela trabalha com um tempo estimado, né? A manutenção preventiva, no caso da área automotiva, ela é sempre a mais indicada, considerando até as recomendações do fabricante. Então, assim, o fabricante, ele sempre, prioritariamente, ele recomenda a manutenção preventiva. E na prática, a manutenção preventiva, ela acaba trazendo benefícios muito, muito interessantes, né? Comprovadamente, né? Tanto para o proprietário, né? Que é o dono da frota, ou o dono do veículo, enfim, como também para todos que estão ao redor, porque eu ganho em segurança, eu não ganho só no custo, né? Tem uma relação aí da segurança, né? Considerando que esses veículos de transporte rodoviário, eles rodam, eles têm um uso muito severo, né? Então, assim, essa questão do tipo de uso também é um fator importante que eu acredito que a logística tenha um impacto, né? Que é um uso muito severo. Eu acredito que alguns desses veículos aí de transportadoras e de operadores logísticos, eles rodam talvez dias e dias ininterruptamente, né? Eles rodam direto aí e por longas quilometragens, né? Então, assim, a manutenção, ela prioritariamente deve ser preventiva, tá? E tecnicamente, essa manutenção preventiva, ela vai evitar que ocorram outros danos, né? Então, assim, a começar por um item básico que nós falamos aí na manutenção, como um pneu, né, mal calibrado, ele vai originar outros danos que vão impactar na suspensão, que vão impactar na direção e que vão impactar na rodagem de uma carreta, por exemplo, como um todo, né? Então, assim, isso, além de aumentar o custo, vai comprometer a segurança e vai trazer uma série de outras consequências, né? Falando nesses veículos que rodam, como você falou, de uma maneira muito intensa, quais os itens que você identificaria e destacaria aqui para a gente para termos cuidado e atenção numa boa manutenção automotiva? Bom, a primeira são os itens que estão ligados diretamente à rodagem, né? Que é o cuidado com os pneus, com a suspensão e principalmente com os freios, né? São os itens, assim, número um de segurança, né? Primordiais. E são os itens que têm um maior, assim, são mais sacrificados nesse trabalho da logística, né? Que são os pneus, que impactam também na suspensão e nos freios, né? E também o alinhamento, que é a geometria, né? A regulagem da geometria, dos ângulos de posicionamento das rodas, né? E isso daí é algo que, assim, eu já tive a oportunidade de presenciar isso em algumas empresas frotistas. Isso é algo que impacta muito financeiramente, porque, só para quem nos assiste ter um exemplo, né? Dependendo do modelo, um pneu de caminhão, de uma carreta, chega a custar R$2.000, um pneu, né? E considerando aí que a gente tem um veículo com 16 pneus, né? Dependendo do modelo, né? Então isso aí realmente é um custo elevado, né? Mas as áreas que mais necessitam de atenção seriam o cuidado com os pneus, suspensão, freios, né?
E a gente estava comentando com o Vitor há um tempinho atrás, né, antes de você entrar, sobre a parte tecnológica aplicada à logística. E como a parte tecnológica ela está inserida dentro da mecânica automotiva? Bom, hoje a evolução tecnológica abrange todas as áreas, né? A construção civil, a mecânica, automotiva, né? Bom, primeiro do ponto de vista, o Bernardo, dos veículos, né? Os veículos, cada vez mais, o Vitor chegou até a citar a questão dos veículos autônomos. Isso já vem sendo testado em alguns países, já tem algumas montadoras em alguns países que já tem, por exemplo, uma carreta, um bitrem, que são duas carretas acopladas, que podem rodar totalmente, de forma totalmente autônoma, de uma cidade a outra, sem nenhum motorista. Então, assim, a evolução tecnológica na parte de sensoriamento, na evolução também dos motores, porque isso impacta na economia, né, de combustível, né, na evolução dos motores e da segurança viária, né, ou seja, de equipamentos de segurança para minimizar o índice de acidentes, né, que nós sabemos também que é uma coisa que a gente precisa se preocupar, precisa se reduzir, né? Essa semana mesmo nós vimos aí uma tragédia numa estrada de um acidente horrível, né? E hoje a gente já tem alguns veículos que são capazes de reduzir a velocidade caso ela esteja sendo excedida, reduzir o funcionamento do motor caso perceba que o motorista está com um excesso de fadiga, né? Isso são itens tecnológicos de segurança que estão presentes nos veículos e precisam também que as estradas evoluam e acompanhem isso, né? Como eu disse, em alguns países as estradas também estão recebendo níveis de tecnologia para poder acompanhar isso, né? Com a chegada do 5G, a gente acredita que isso vai se potencializar, não é mesmo? Porque ainda mais para a implantação dos carros autônomos que necessitam dessa infraestrutura de rodovias bem sinalizadas, bem integradas com a tecnologia, sensores. Sim, e uma rede de dados mais robusta, né? A nível de internet, para poder ter uma transferência de dados mais eficiente, né? Você considera que as marcas, principalmente as nacionais, elas estão investindo nessa perspectiva de mais tecnologia, de carros autônomos? Sim, sim. Todas as marcas elas já têm em algum nível esse tipo de tecnologia sendo estudado, sendo até mesmo algumas relacionadas, alguns estudos e algumas avaliações relacionadas à parte de combustíveis alternativos, de motorização alternativa, né? Nós sabemos que hoje a grande parte da frota pesada, né, que roda no Brasil, ela é movida a diesel, né? E isso vem sendo reavaliado, novas formas. Será que no futuro nós teremos predominantemente uma frota diesel ou serão veículos elétricos? Isso vem sendo reavaliado por todas as montadoras de maneira geral, né? E acaba trazendo muito benefício para os usuários e para as empresas, né? Com certeza. Ainda mais na área da logística, que como você falou, os veículos são tão utilizados ininterruptamente, a maneira como eles rodam e lançam esses gases poluentes na atmosfera, a tendência é que para esses usos a gente imagina que deva ser investido investidos recursos para que eles possam ser substituídos aí ao longo do tempo, né? Sim, sim. E uma outra coisa também interessante, Bernardo, é que essa gestão da frota ela tem que ser acompanhada muito de perto, né? O Vitor falou algo sobre isso aí, né?
E eu acho que isso também é uma oportunidade para quem está se formando, né, na área, tanto de logística como na área técnica em automotiva, porque assim, demanda de uma mão de obra inicial, auxiliar, né, e a nível operacional, porque essa gestão de frotas ela tem que ser acompanhada muito de perto, né? Considerando, por exemplo, que às vezes numa viagem, numa única nota, vamos dizer assim, né, de prestação de serviço, um veículo vai rodar 10 mil quilômetros, né? Então, assim, 10 mil quilômetros representa talvez, daqui a pouco o William vai falar um pouquinho mais sobre nós aí, para nós aí, sobre o ponto de vista da empresa, mas 10 mil quilômetros, talvez que um usuário como nós, né, particular, faria em um ano, um veículo de frota vai fazer isso em um mês, em uma semana, né? Então, uma outra coisa que eu destaco é que essa gestão de frota ela tem que ser muito bem, e aí é onde entram os sistemas aí que você comentou, né? E o Vitor também, essa manutenção, essa gestão de frota ela tem que ser acompanhada muito de perto. Ela tem que ser criteriosamente acompanhada, né? Porque muitas vezes o veículo ele vai fazer um trabalho, ele vai se deslocar e quando ele volta ele já está ele já venceu um monte de manutenções, né? Um monte de manutenções já foram vencidas. É um trabalho realmente de casadinho entre o técnico de automotiva junto com o técnico de logística, né? Eles precisam estar ali bem afiados, a integração precisa ser grande para que eles possam juntos resolverem essas demandas aí da gestão de frotas. Com certeza, com certeza. Considerando que o impacto, como nós já falamos, né, econômico disso é muito grande, né? Beleza. Pablo, te agradeço. Daqui a pouco a gente volta com você e com o Vitor também. Mas agora eu vou chamar o William. Tudo bem, William? Gente, para vocês, vou apresentar o William aqui. O William Dias, ele é gerente da Hanna Koski, falei certo? Transportes. Então, o William está participando com a gente, vai falar um pouco. Queria que você contasse um pouquinho, primeiro, da sua experiência, falasse um pouco da empresa, do seu dia a dia, como funciona o trabalho de alguém que trabalha especificamente focado na logística. Boa noite. Você está com o microfone desligado. Agora sim, né? Peraí que Agora sim. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Pablo. Boa noite, Vitor. É um prazer para nós estarmos aqui com vocês, né, nessa live tão importante para os logísticos. É um assunto muito importante. Eu estou falando aqui direto do QG de uma transportadora, né? E aí nós vamos falar na prática quais os problemas que ocorrem quando essas coisas, né, que o Pablo disse e o Vitor disse, elas não ocorrem dentro de um planejamento de uma transportadora. Eu também gostaria de deixar, né, o nosso canal de network, que foi através dele que vocês me conheceram e me convidaram, que é o Liderança e Logística. Depois o pessoal puder dar uma passada lá, vai ser um prazer fazer o network com todos. O que a gente pode falar, Bernardo, é assim, ó, por exemplo, sobre a consolidação de cargas, né? Muitas vezes, um cliente pede uma coleta de um material e a informação e a comunicação do cliente com a transportadora tem que ser muito importante. Porque se o cliente ele não passa o peso e a cubagem da carga, corre o risco de a transportadora deslocar um veículo de pequeno porte até esse cliente. E quando chega lá, verifica que esse veículo ali não vai comportar a carga, ele volta para trás vazio. Então a gente perde tempo e a gente perde dinheiro. Esse é um exemplo básico que acontece em muita transportadora. Por isso que quando você tem um profissional na tua empresa que anota essa informação do cliente, ele tem que ser muito, como que eu posso dizer, tá tudo muito certinho, porque senão pode dar um problema muito grande. E se você tem um roteiro que você faz 7, 8 coletas, você perde uma, já
já influencia todo no custo que você montou para poder fazer essa operação. Essa é uma das coisas que eu queria comentar com vocês. A outra também, às vezes a transportadora ela manda o veículo correto, na questão do espaço, mas aí a carga é muito pesada, Bernardo. Aí é complicado. Por isso que tem que ter a gestão de frota. Então a gente tem que identificar, nesse primeiro contato com o cliente, qual veículo que nós vamos mandar. Se é um veículo, se é um VUC, se é um toco, se é um truque, se é uma carreta. E essas identificações são através dos eixos. Então, quando se faz isso de uma maneira correta, a gente consegue atender o cliente no prazo correto, e nós também não temos a questão de deslocar um veículo até um local e depois o veículo ele não serve para fazer o serviço, e aí você tem um custo muito grande e uma perca de tempo muito grande. Essas são duas coisas que eu queria comentar. Também a questão do peso, né, é importante, porque se você, na gestão de frota, se você também não identificar o peso, que foi o que o Vitor disse, você pode passar numa balança, de repente, tomar uma multa, porque não houve a separação do peso corretamente entre os eixos. Vamos supor, se você vai carregar um truque, né, tem lá 12 toneladas, no exemplo, você tem que separar certinho o peso entre os eixos, senão você passa numa balança e você toma multa. E isso vai gerando custos para a transportadora, Bernardo, se isso não é visto, extras, né, que não está no planejamento. Então, hoje, um dos grandes inimigos da transportadora são as multas. Porque se é uma viagem de um trecho grande, imagina quantas balanças ele passa. Ele vai tomando multa até o final da viagem. Ou, quando não ocorre de oposto fiscal, parar esse veículo e falar assim, olha, até 10 toneladas você leva. Essas 1.000 que passou aqui, ó, você se vira e você arruma um outro caminhão para baldear a carga. Agora você começa a entender a importância de tudo isso que vocês estão falando de modo prático para uma transportadora. Porque vai gerando custos, uma viagem que você planejou, que ia gastar tanto, ela começa a inflar. E de repente, naquele ditado popular, Bernardo, o molho, ele acaba saindo mais caro que o peixe. De tanto que você inflou, né, que foi inflado esse custo dessa viagem. Eu separei esses 3 exemplos práticos para conversar com você nesse bate-papo. Então, importante o que você falou para a gente aqui, o profissional ele tem que ser extremamente curioso, não tem que correr, né? Tem que fazer um planejamento muito certinho para que ele possa se cercar de todas as formas possíveis para que o custo seja aquele mais próximo, né? Pelo que eu entendi, vai ter alguma coisa aí pelo caminho, mas que ele seja o mais próximo daquele que foi pensado, né? Estou certo? Exatamente, é isso mesmo. Aqui na transportadora também tem uma situação, várias transportadoras talvez vão trabalhar assim. O que acontece? Muitos hoje trabalham com uma plataforma para se trabalhar com autônomos. Então você utiliza uma frota que ela não é sua. Ou seja, você começa a atender os clientes e a tua frota ela foi totalmente utilizada. Então a gente tem uma plataforma que a gente utiliza terceiros. E essa questão dessa frota de terceiros, ela também tem que ser muito bem analisada na gestão de frota, Bernardo, porque você tem que verificar se os veículos estão em condições, porque o veículo não é teu, você concorda? E o Pablo falou o quê? Freio, que é muito importante, né? Pneu. Então o que acontece? Se você vai contratar um terceiro, o teu você tem que pedir as fotos e pedir para que alguém olhe. Outra coisa também, se é um veículo muito antigo, a seguradora ela não autoriza que você contrate esse veículo terceiro para fazer esse transporte. Então hoje, como está tudo muito dinâmico, tudo muito globalizado, muitas transportadoras, Bernardo, utilizam desse recurso. A minha frota já está toda comprometida, então eu tenho ali autônomos que passaram no meu crivo, no meu cadastro, e eu utilizo eles. E para eles, precisa ainda mais ser feita essa gestão de frota, para que a gente não
corra riscos desnecessários. Colocar um veículo inadequado em uma viagem que possa acarretar acidentes, né, como o Pablo comentou aí. Exato, pela qualidade, pelo nome da empresa também, né? No momento que eu estou terceirizando, estou passando essa minha responsabilidade para outro, esse outro está levando o nome da minha empresa. Então, isso é extremamente importante e eu diria até que você também fazer gestão de risco, né? Risco institucional, ele está ali. Exato. Quais são as principais competências que esse profissional? Olha, Bernardo, som cortou um pouco aqui, mas quais são as competências que um profissional precisa ter para atuar nessas atividades, é isso, né? Então, o Vitor, ele falou de um curso de vocês aí, que é muito importante. Por quê? Você precisa de duas habilidades. A técnica, que é você saber sobre os veículos, você saber qual veículo você vai utilizar naquela atividade, naquela coleta, naquela viagem e tal. Mas você precisa também ter a habilidade social. Você precisa saber falar com essa pessoa, né? Que é a tal da liderança, né? Porque o que acontece? Imagine que você está num dia onde muitas coisas estão dando erradas. E se você liga para um motorista, que também já está numa situação difícil, viajando por um longo trajeto, e você não consegue se comunicar com ele, a tendência de você criar um problema maior, né, é muito grande. Então, essa questão de você saber lidar com as pessoas, eu posso dizer que assim, a habilidade principal é você ter inteligência emocional e você lidar com conflitos. Porque na logística isso vai aparecer todos os dias. Então, você ter essa inteligência emocional, essa paciência de reverter uma situação ruim e dar soluções, é isso que o profissional de hoje em dia, ele precisa. E eu vi o Vitor falando sobre o curso de vocês, né, sobre você ter ética, saber lidar com pessoas, isso é muito importante. Então, eu digo isso, Bernardo, a questão técnica e também você ter a questão da habilidade social. E existe algum complemento à formação que você, de repente, indicaria do ponto de vista técnico, além do técnico? Sim, eu no caso, o pessoal comentou que estava com alguns ruídos aqui, desculpa que eu estou falando da transportadora, então as cargas estão sendo carregadas aqui no pátio e está tudo acontecendo aqui do lado de fora. Então, pessoal, nós estamos falando na prática mesmo. Uma coisa que é importante é sobre alguns sistemas que ajudam bastante, é o TMS, né, que é um sistema para a transportadora que ele te dá indicadores, né? Então você pode saber tudo sobre um cliente através dele, né? Qual é a média de carregamentos, o que ele carrega, quando que ele carrega. Então, se você hoje não tem, você não consegue controlar, né, o que você não mensura. Então eu digo sobre isso, né? Sobre a questão de você fazer um curso de gestão de frotas, para que talvez tenha um logístico aqui que está iniciando, né? Procurar as escolas como o Senai que fornecem capacitação. Eu indico muito isso, porque o que acontece? O Senai ele dá a oportunidade que as pessoas saberem na prática realmente o que acontece. Não adianta ser só teoria, teoria, teoria. É quando um logístico ele passar por uma situação dessa, ô Bernardo, ele não vai saber lidar, ele não vai conseguir ter o quê? A tomada de decisão. E nessa hora nós precisamos ter tomada de decisão. Então lives como essa, que são proporcionadas por vocês, ajudam muito, né, os logísticos a entenderem o que acontece na prática, né? Com o Vitor, né, deu muitas informações técnicas. O Pablo falou muito sobre a questão de você manter o veículo em ordem, preventivo, é a melhor coisa, porque do ponto de vista do empresário, o veículo não está muito bom, faz mais essa viagem.
porque aí vai entrar um recurso e a gente faz aquela manutenção. Ah, faz mais essa viagem. Isso é um perigo, que a gente costuma dizer naquele ditado, né? Vai levando, empurrando com a barriga. Não, é igual o Pablo falou, manutenção é coisa séria, envolve muitas vidas, e se o empresário, o transportador, não tiver essa consciência, ele pode fechar a empresa dele por conta de algo que possa acontecer, simplesmente por ele não fazer uma manutenção preventiva em um veículo. Acho que a sua fala foi muito pertinente. Você trouxe aí vários conceitos que acho que você conseguiu amarrar, né? Eu a gente estava falando no chat do YouTube, que é da Naedia Conceição. Ela está perguntando aí, também podemos chamar o Vitor para contribuir, que é qual seria a estratégia para conter os custos logísticos? Acho que a gente já falou um pouquinho antes. Quem vai querer responder? Vai poder Vitor, William. Pode falar, Vitor, vou deixar um pouquinho com você. Tá bom, obrigado, William. Eu acho que para conter esses custos logísticos, eu acho que o William até ele respondeu lá no próprio chat, né? Você precisa conter esses gargalos, né? Eu acho que o grande problema da logística, quando a gente fala de custo, é descobrir como são esses gargalos. Exemplo, o William deu aí, você faz uma operação com planejamento, faz um carregamento errado entre eixos e você acaba pagando multa na operação que você não previa essa multa. Então, isso aí é o gargalo. Esse barulho aí, Vitor? Não, nem aqui não. Aí, então, como eu estava falando, esses gargalos é que a gente tem que saber conter. Exemplo, você deixa de fazer uma manutenção, como o Pablo falou, uma manutenção preventiva, vai empurrando com a barriga, daqui a pouco o caminhão quebra, o seu custo operacional vai lá no céu. Então são esses gargalos que você tem que saber controlar, saber mensurar, saber medir, para você não deixar esses gargalos acontecerem, senão você tem um custo de operação muito alto. Obrigado, Vitor. A gente tem outra pergunta aqui, eu vou deixar essa para o Pablo responder. Do ponto de vista da automotiva, Pablo, o que a gente tem de cursos aqui no Senai, além dos veículos tradicionais, né, os carros? Foi uma pergunta do Fabrício Pato, ele está perguntando especificamente sobre os cursos voltados para manutenção a diesel pesado. Ok, Bernardo. Aqui no departamento do Rio de Janeiro, nós temos o curso de manutenção automotiva voltado para veículos leves, né? E caminhonetes e picapes. Os cursos, porém o Senai ele tem cursos voltados para veículos pesados, como talvez caminhões e máquinas agrícolas, enfim, mas não aqui especificamente no Rio de Janeiro, tá? Então ele pode pesquisar aí no Senai Nacional qual departamento, até por uma questão de cidade, enfim, né? Qual departamento que teria esse curso mais para veículos pesados, que é um pouco mais específico, né? Que envolve máquinas pesadas, máquinas agrícolas, né? Os conceitos são bem relacionados ao que nós temos no curso para veículos leves, né? Mas a prática acaba sendo um pouco diferente porque por questões de porte mesmo, de veículo e de tamanho, né? Então, assim, isso que muda um pouco é a prática, né? Ótimo você falar isso, Pablo, porque é legal esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo que cada Senai, né, a gente é uma rede de escolas profissionais em todo o Brasil, e cada Senai, em cada estado, tem uma vocação. Então, a vocação do nosso estado, como você falou, é para veículos leves, mas pode ter outro departamento regional que tem uma vocação para veículos pesados. E aí as pessoas precisam se direcionar para esses departamentos que têm essa vocação mais específica.
A gente já está se encaminhando aqui para o final. Eu queria deixar aberto aí para vocês fazerem suas considerações finais. Vamos começar a fazer ao contrário, com o William. Depois a gente passa para o Pablo e para o Vitor para que a gente possa encerrar a live. William, é com você. Agora eu acertei aqui o microfone, pelo menos, Bernardo. Então, a nós da Ranakoski, transportadora, né, agradecemos o convite. Esse nome Ranakoski é o sobrenome do diretor, é uma transportadora gaúcha, e essa filial que nós estamos falando com vocês é aqui direto do estado de São Paulo, e mais específico a cidade de Araraquara, tá? Então a gente gostaria de agradecer a vocês, foi um grande prazer, né, compartilhar essas informações, falar um pouquinho como que é o nosso dia a dia, né? E deixar também ali, falar sobre o nosso canal, que é o Liderança e Logística, que é um canal de network, ao qual, através dele, eu acabei conhecendo o Vitor, né? Que proporcionou a gente participar desse evento hoje. Nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigado, espero ter contribuído. Da gestão de frotas, especificamente, obrigado pela sua participação, generosidade e generosidade de estar aqui conosco. Pablo, está com você. Bom, eu também agradeço a todos que nos assistiram, ao William, que trouxe bastante informações aí sobre o segmento, ao Vitor, né? E dizer para vocês que busquem mais conhecimentos, busquem sempre fazer novas capacitações. Você que deseja trabalhar nessa área, é uma área que está em franca expansão aí, né? Tanto a logística como a manutenção automotiva. Então, busque capacitação, busque adquirir novos conhecimentos para, de fato, ter resultados aí nessa empreitada. Obrigado, Pablo. Vitor? Obrigado a todos, obrigado, Bernardo, pela condução, obrigado ao Pablo pela parceria, o William pela parceria que a gente tem aí nos nossos canais aí do Facebook, do YouTube, agradeço. É muito bom quando a gente fala de logística, como sempre, né? Eu adoro falar de logística, amo logística. A logística ela tem sido uma área em franco crescimento, é uma área transversal, então eu posso trazer aqui para falar com a gente pessoal da automotiva, pessoal da área médica, pessoal da área nuclear. Então os cursos de logística hoje que a gente oferece, ele consegue atender todas essas demandas do mercado. Então se um profissional de logística ele quer trabalhar tanto na indústria, nós temos ferramentas para ele trabalhar na indústria. Se ele quer trabalhar em transportador, em serviços, os nossos cursos oferecem essas ferramentas para ele trabalhar nesses cursos. E eu digo para todo mundo que a gente já está preparado até para enfrentar a indústria 4.0 com as ferramentas, esse novo modal que eu falei, o infoviário. Então o Senai hoje ele está à frente do mercado, entendendo qual é essa nova demanda, entendendo a logística 4.0, e é isso, venham aqui, conheçam nossos cursos de logística, nossos laboratórios que estão crescendo, e estamos aí para atender toda essa demanda com profissionais altamente qualificados e com parcerias como a que o William trouxe aqui para a gente agora. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez, William, e boa noite. Obrigado, Vitor. A gente vai ficando por aqui. Antes de finalizar, queria lembrar a todos vocês que a gente tem 2 QR Codes aqui. Um de uma pesquisa super rapidinho, com 2 perguntas, e outro dos e-books para você que se interessou por uma das áreas, seja ela de logística ou de automotiva. Então pega o seu celular, aponta aqui na tela, que o QR Code vai levar vocês para esse conteúdo. São 2 e-books exclusivos, com dicas e conteúdos bem interessantes sobre as áreas. Para aqueles que estão no celular, a gente deixou o link lá no chat, então dá uma olhada que tem um post fixado lá no chat do YouTube para vocês baixarem esses conteúdos. Tá bom? A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco e até a próxima segunda.